2 Pedro, capítulo 1, versos 12 a 21, nos diz assim: Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas da minha parte, esforcei-me diligentemente por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amados irmãos, vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus, esta é a Tua palavra do Senhor, que foi entregue à Tua igreja, ó Deus, vinda de Ti mesmo, e entregue, ó Deus, através dos homens que o Senhor separou, capacitou, inspirou para nos entregar a Tua Escritura. Nós Te louvamos, bendizemos ao Senhor, porque temos acesso à Tua vontade revelada na Tua palavra. E nessa verdade é que firmamos o nosso coração. Com essa verdade nós nos satisfazemos. Nela nós procuramos, ó Deus, como Teu povo, conduzir a nossa vida, descansar nela, naquilo que o Senhor nos ensina, descansando em Ti mesmo. Usa o Teu servo nesta manhã para edificação nossa. É o que Te pedimos, ó Deus, com gratidão e confiança, pela mediação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Mas, irmãos, o que nós devemos fazer diante do desprezo dos falsos mestres à mensagem do Evangelho? O que devemos fazer diante do desprezo dos falsos mestres à mensagem do Evangelho? É exatamente isso aqui que o apóstolo Pedro está tratando na seção desta carta, nesse trecho que nós lemos, nesta passagem. Em primeiro lugar, irmãos, esse texto nos ensina que nós devemos manter sempre firme em nossa lembrança essa mensagem. Que nós devemos manter sempre firme em nossa lembrança a mensagem do Evangelho. É isso que nós encontramos dos versos 12 a 15. Aqui o apóstolo afirma que sempre estaria preparado para lembrar aqueles irmãos acerca dessas coisas, como ele disse. Daquilo que ele havia acabado de dizer, como nós encontramos nos versos 3 a 11 do texto anterior, no texto anterior. Que coisas são essas? Que Cristo deu aos crentes tudo o que eles precisavam para a vida e piedade, ou vida piedosa. E os chamou, então, para a sua graça. Essa graça serve como um incentivo, então, para uma vida piedosa de virtudes. Aquela lista de virtudes enunciadas que precisam ser desenvolvidas. E uma vida de piedade, então, é necessária para aqueles que entram no reino de Deus. Não porque essa vida se torne um mérito para a salvação, jamais. A salvação é pela graça somente, mas porque essa vida piedosa evidencia que a salvação realmente pertence àqueles que vivem assim. A piedade cristã, portanto, não é para mérito de salvação, mas é uma evidência de que aqueles que foram alcançados pela graça
conduzirão a sua vida assim, evidenciando, portanto, sua salvação. Pedro aqui, irmãos, se sentiu forçado a lembrar esses irmãos, estas igrejas a quem ele escreve, seguindo a primeira carta, são várias igrejas. Ele se sente, então, forçado aqui, com a necessidade de lembrar os falsos leitores, porque os falsos mestres haviam se infiltrado na comunidade e estavam ali propagando falsos ensinos, tentando destruir, então, minar a fé daqueles irmãos e conduzir aquelas igrejas por caminhos diferentes do caminho da vida no Evangelho. Pedro, então, admoesta aqueles irmãos para que eles não se esqueçam do ensino fiel que eles ouviram quando creram pela primeira vez. Pedro diz aí que ele estava pronto para trazer lembrados aqueles irmãos, ou ele estava preparado para lembrar. É a linguagem aqui, que isso no verso 12, que aponta, então, a disposição do apóstolo para, sempre que necessário, reafirmar para a igreja o verdadeiro ensino do Evangelho. Era alguém sempre pronto para dizer aos crentes qual era a verdadeira palavra de Deus. Nesse sentido, nem do apóstolo há novidades, mas a reafirmação do mesmo ensino. Aliás, irmãos, desde que a palavra de Deus foi entregue ao povo por Moisés, todo o restante do ensino das Escrituras não é uma novidade como outra coisa, mas é exatamente a expansão, o desdobramento, a aplicação, o esclarecimento, a confirmação, o cumprimento das mesmas verdades de Deus entregue ao povo de Deus por Moisés. Por exemplo, desde quando nós sabemos que o nosso Redentor viria e esmagaria a cabeça da serpente? Desde Gênesis 3,15. Desde Gênesis 3,15. Portanto, todo o anúncio de Cristo não é uma outra coisa à parte da primeira revelação de Deus, mas é fundamentalmente uma expansão, um desdobramento, um esclarecimento, um novo aspecto dessa revelação trazido, mas nunca outra coisa. Só os falsos mestres é que propõem alguma coisa diferente da mesma verdade do Evangelho. Os profetas de Deus, grandes profetas de Deus como Elias, Jeremias, Amós, Obadias, todos eles, independente do tamanho do texto que escreveram, quando escreveram texto, diretamente de suas penas, não apresentam outra coisa, uma novidade, mas sim a mesma verdade de Deus que já havia sido revelado. Eu não estou dizendo que não há desdobramentos, esclarecimentos e expansão dessa verdade. O que eu estou dizendo é que a verdade do Evangelho é uma só, de Moisés ao apóstolo João em Apocalipse. O mesmo Evangelho da graça de Deus, revelado ao seu povo. Um povo que ele chama para si, pela sua graça. Capacita esse povo pelo Santo Espírito dele, para que eles então vivam uma vida piedosa que glorifique a Deus, resplandeça Deus no mundo, brilhe a mensagem do Evangelho, anuncie Cristo ao mundo, enquanto aguardam o retorno glorioso do nosso Redentor, o Filho do Homem que virá nos céus em grande glória. Este é o Evangelho da graça de Deus, dado ao seu povo em todo o tempo. Aqueles irmãos ali sabiam da verdade. Nós encontramos isso aí, eles sabiam. O verso 12 nos diz que Pedro estava preparado para lembrar aqueles irmãos destas coisas, da graça de Deus, do chamado à vida piedosa, enquanto aguardamos o retorno de Cristo. Mas aqueles irmãos já conheciam aquela verdade. Essa verdade já havia sido entregue a eles, já estavam presentes com eles. E eles haviam sido confirmados em Cristo por esta mesma verdade. Mas mesmo assim era necessário que fosse mantida viva na memória daqueles irmãos este Evangelho. Fosse mantido este Evangelho. Para que aqueles irmãos, como nós hoje, como povo de Deus em todas as eras, jamais sucumbam, jamais caiam, experimentem ruína ao se submeterem aos falsos ensinos. O que nós encontramos aqui, então, é que os servos de Cristo,
como resume um comentarista, não devem ser influenciados por falsos mestres, porque já conhecem a verdade e são fortalecidos por ela agora mesmo. Entendam, irmãos, a referência aqui a fortalecer lembra os leitores do poder desse evangelho. Não é apenas uma questão de compreensão mental, porque a verdade do evangelho nos agarra e nos fortalece. Ela concede a nós poder para viver de maneira que agrade a Deus. Não poder para andarmos os nossos próprios caminhos, mas poder para nos conformar à imagem de Cristo, nos fazer submeter ao caminho do Senhor, a renunciar a nós mesmos. Aliás, esse é o maior poder que o Espírito Santo concede ao seu povo. Poder para viverem piedosamente. Então, esta verdade não é apenas um conceito, uma questão de compreensão cognitiva, mas é algo que atua na vida do povo de Deus, e o povo de Deus já sabia dessa verdade. Isto aqui é fantástico, irmãos, porque iguala a todos nós. É verdade que nós somos chamados para conhecer mais e mais a palavra de Deus. E como servos de Deus, nós temos esse compromisso de conhecer mais e mais a palavra de Deus. Mas a razão pela qual nós devemos conhecer mais e mais a palavra de Deus não tem um fim em si mesmo, como acúmulo de conhecimento, mas tem um propósito muito específico: nos fazer nos conformar aos caminhos do Senhor, conforme Ele revelou na palavra dEle. E na medida, então, que nós conhecemos a palavra de Deus, na medida em que nós, então, verdadeiramente conhecemos a palavra de Deus, que redunda necessariamente em conformar a nossa vida àquilo que conhecemos, porque, do contrário, foi mera intelectualidade, nós, então, somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, que atua na nossa vida, por meio da palavra, nos santificando, nos fortalecendo e nos conformando à imagem de Cristo. Eles conheciam essa verdade. E, diante disso, Pedro enfatiza aqui que ele achava justo, adequado, verso 13, enquanto ele estivesse vivo, fazer isso na vida daqueles irmãos. Pedro agora, então, nos versos 13 a 15 desse texto, insere uma razão pessoal da sua prontidão em despertar os irmãos com essa lembrança. Ele entende aqui que é uma questão de urgência fazer isso, por causa da segurança da salvação daqueles irmãos e da capacitação do Espírito, chamada piedade, enquanto o povo de Deus aguarda o dia de Cristo. É uma urgência, ele diz, porque o apóstolo está prestes a encerrar o seu ministério, ao ser chamado pelo Senhor, como ele havia compreendido, como o Senhor lhe havia revelado. É notável aqui, irmãos, a consciência do apóstolo quanto à brevidade da sua vida e ao que ele deveria dedicar a sua breve vida. Veja, o apóstolo não tinha como alvo da sua vida breve desfrutar de uma aposentadoria tranquila, vivendo para si mesmo. Mas em ser um instrumento útil no reino de Deus até o fim da sua vida. Isso é algo que precisa marcar a nossa própria vida. Não porque haja algum problema eu desfrutar do direito à aposentadoria, mas qual é a direção da minha vida até o fim dela. A que eu estarei dedicado toda a minha vida. Nós temos aqui um homem de Deus que está mais interessado em viver todos os dias da sua vida pela causa do Evangelho. Mesmo depois de se consagrado apóstolo, mesmo depois de muitos anos de exercício apostolar, como líder da Igreja de Cristo nos seus dias, um homem altamente consagrado e reconhecido pelo seu ministério, não está interessado em desfrutar de uma fama, de um conforto da sua vida, mas está interessado em se desgastar pelo reino de Cristo até o dia da sua morte. Enquanto ele pudesse viver, irmãos, ele viveria para Cristo e para a causa do Evangelho. Que isso possa motivar o nosso coração a reavaliar
como nós viveremos todos os nossos dias. Diante então da morte dele, ele afirma aqui que ele se esforçaria com máxima dedicação para que mesmo depois da sua partida pudessem aqueles irmãos conservar viva na memória a lembrança da mensagem do Evangelho. A palavra usada aqui para esforçar-me-ei diligentemente, como está na nossa tradução, é uma apenas, e ela tem um sentido de ser especialmente cuidadoso em cumprir uma obrigação. É alguém que recebe uma missão, e ele não cumprirá essa missão ao acaso, não cumprirá essa missão meramente porque tem que cumprir, mas ele é alguém que se dedicará diligentemente, com todos os esforços, para cumprir aquela obrigação, realizar aquilo que é necessário. É exatamente esse o sentimento do apóstolo aqui, um homem com uma convicção de um chamado e com uma disposição pessoal de levar a termo o seu chamado, de servir a igreja de Cristo com a mensagem do Evangelho. Também esse texto nos mostra, irmãos, a necessidade de um despertamento na vida da igreja. Nós não podemos deixar de observar aqui que aqueles irmãos, mesmo sabendo da verdade, e mesmo tendo sido alcançados pelo Evangelho através dessa verdade, ainda havia necessidade de serem despertados. Irmãos, não é o fato de sermos crentes que nos imuniza, que nos isenta de uma certa dormência espiritual. Ou então que não haja necessidade em nós de um maior despertamento espiritual ainda. Aliás, quem pensa assim, que está com a sua vida espiritual completamente definida, que está satisfeito com o modo como tem levado a sua vida, que não consegue enxergar a necessidade de maior piedade, é exatamente aquele que atingiu um alto grau de dormência espiritual, que é incapaz de enxergar os seus próprios pecados e as suas próprias fraquezas espirituais. Já concluiu que está tudo bem com a maneira como ele tem vivido a vida cristã, é a maior expressão de um estado profundo de dormência espiritual, porque já não consegue enxergar mais nada, já não consegue ver o quanto precisa despertar espiritualmente, crescer espiritualmente. Um comentarista diz assim, que Pedro esperava que as suas palavras despertassem aqueles crentes para que rejeitassem tudo aquilo que os oponentes estavam ensinando. Os crentes, irmãos, conhecem o Evangelho, mas devem, de certa forma, conclui esse comentarista, reaprendê-lo todos os dias. E por reaprender aqui, não no sentido de aprender novidade, mas de reafirmar as verdades que já foram reveladas nela, na palavra, corrigir não as Escrituras, mas o seu falso entendimento das Escrituras, expandir a compreensão destas mesmas verdades, tudo de conformidade com as Escrituras. Nesse sentido, então, ainda que conheçamos o Evangelho, nós temos um profundo compromisso diante de Deus, de compreendê-lo mais e mais a cada dia. É interessante também ver nesse texto que nós temos aqui uma exortação amorosa do apóstolo. O apóstolo tem autoridade para exortar diretamente a igreja. Isso não seria falta de amor. Mas aqui nós temos um modo muito gracioso do apóstolo chamar a atenção da igreja. Ele não está aqui, irmãos, simplesmente apresentando uma constatação como um fim em si mesmo, expressando apenas o desejo do seu coração, apenas registrando publicamente aquilo que passa no seu coração, quanto aos esforços que ele faz antes da sua morte. A finalidade dele trazer para a igreja essas preocupações e o seu compromisso de dedicação intensa àqueles irmãos é exatamente para que aqueles irmãos levem a termo o desejo do apóstolo, ou seja, mantenham firme a lembrança da verdade do Evangelho, porque é exatamente isso que se precisa. Como eu disse, estamos aqui, portanto, diante de uma exortação amorosa do apóstolo,
e de uma expressão sincera do desejo dele para a igreja manter-se firme no Evangelho, não dando ouvido aos falsos mestres que buscam enganar o povo de Deus com ideias fascinantes, ilusórias e ímpias. Irmãos, o que é o falso evangelho? Talvez a primeira coisa que possa vir à nossa mente seria mesmo exatamente uma outra religião, ou simplesmente uma religião que se parece como cristã, mas nega fundamentalmente um aspecto essencial da fé, como a divindade de Cristo, veracidade das Escrituras. Isso é verdade, isso é a maneira mais crassa, mais grosseira, mais evidente, então, de uma heresia, que é uma heresia cristã, é não outra coisa senão a negação de uma verdade essencial da palavra de Deus por aqueles que ainda se dizem cristãos. Isso é uma heresia cristã, portanto, uma seita cristã. Pensamos isso, mas não só isso. Qualquer ensino, qualquer um, sem exceção, que não confere com o ensino das Escrituras, e quando se refere, nós veremos isso, com o ensino das Escrituras, com a totalidade do ensino das Escrituras, qualquer ideia, qualquer concepção nossa, qualquer afirmação nossa como procedente de Deus, que não tem encontro com a veracidade das Escrituras na sua totalidade, esse ensino é falso evangelho. Pode ser boa moralidade, pode ter aparência de piedade, pode ser um bem social, mas tudo aquilo que é afirmado como verdade de Deus e que não procede das Escrituras e da totalidade dessas Escrituras é o falso evangelho, porque é a tentativa humana de acrescentar à palavra de Deus aquilo que se compreende Deus não ter sido competente para revelar a nós. É quando alguém diz, olha, não está escrito na Bíblia, mas deveria estar. Quando esse tipo de afirmação é dita ou pensada no nosso coração, puxa, por que a Bíblia não afirma categoricamente isso? Porque resolve o meu sistema moral. Quando isso é feito, é o falso evangelho destrutivo, demoníaco. Portanto, quando pensamos nessas ilusões, enganos, nessas tentativas de falsos mestres, há, como aqui em Pedro, falsos mestres que de fato eram heréticos mesmo, estavam na igreja e negavam o julgamento de Cristo, ou a vinda de Cristo em juízo. Eles negavam o retorno do nosso Redentor, portanto negavam a própria palavra e o Cristo. Esse é o tipo padrão de falso mestre, aqui em 2 Pedro como em Judas. Homens absolutamente perversos, iníquos, deliberados. No entanto, o alerta não deveria ser demovido do nosso coração, que um falso evangelho não é apenas nos casos extremos como esses, mas qualquer tentativa humana de acrescentar algo que na concepção então está faltando a palavra de Deus, é desprezar a suficiência das Escrituras, negar a veracidade dela na sua totalidade, é pensar ser mais sábio do que Deus. Se um dia você pensar isso, puxa, isso podia estar escrito na Bíblia, peça perdão a Deus. Porque isso é um desprezo à suficiência das Escrituras ao verdadeiro Evangelho. Irmãos, a Escritura registra que havia uma igreja nobre no meio das igrejas que Paulo evangelizava, e essa nobreza está qualificada por uma virtude fundamental, que era um grupo de pessoas que examinavam as Escrituras para ver se as coisas eram de fato como o apóstolo Paulo estava pregando na sua obra evangelizadora. Estes eram os homens, as pessoas de Bereia, os bereanos. Diz lá, Atos 17:11, que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois eles receberam a palavra com toda avidez, entendiam que a Escritura era a palavra de Deus, mas, diz o texto ainda, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Vejam só, eles não aceitaram a mensagem simplesmente porque era Paulo, o apóstolo. E isso precisa chamar nossa atenção,
para todos aqueles que se levantam hoje, independente da sua popularidade, o que deve ser aceito não é simplesmente o que se fala, mas é aquilo que se confirma pelas Escrituras. Os de Bereia eram assim, o grande apóstolo Paulo pregando, mas eles conferindo nas Escrituras para ver se era assim. Portanto, eles não aceitaram a mensagem simplesmente porque era Paulo, mas também não simplesmente rejeitaram a mensagem do apóstolo porque era diferente do que eles pensavam. A nobreza deles se configura pelo fato deles irem para as Escrituras. E aqui nesse tempo, só o Antigo Testamento ainda, na sua totalidade. Irem para as Escrituras para conferir se as coisas que Paulo estava dizendo estavam contidas lá. Se o evangelho anunciado por Paulo já estava fixado na palavra de Deus, ou se divergia daquilo que as Escrituras ensinavam, não divergia, porque a palavra de Deus é uma só. O resultado, sabe qual foi? Na vida daqueles irmãos? O verso 12 de Atos 17 registra isso. Com o fato deles ouvirem a palavra pregada por Paulo, e conferirem na Escritura se as coisas eram exatamente assim, com isso, diz lá, muitos deles creram. E aí há um destaque aqui para mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Irmãos, nós devemos, portanto, manter sempre firme em nosso coração, em nossa lembrança, a mensagem do Evangelho. Como é que nós podemos fazer isso, afinal? Aqui há um duplo movimento para que a mensagem do Evangelho seja mantida em nossa lembrança com firmeza. Por um lado, um contínuo interesse nosso pela palavra de Deus, como os bereanos, dedicando-nos a conhecê-la, lê-la, estudá-la, aprender dela, aprender com aqueles que a ensinam e ensinam de conformidade com as Escrituras. E conferindo nós, então, essas verdades ensinadas com a própria Escritura, como os bereanos faziam. Mas, ao mesmo tempo, nesse movimento de aproximação da palavra de Deus e do estudo dela, da compreensão dela, ao mesmo tempo, uma rejeição de todo falso ensino. Para que isso seja feito, também é necessário que nós confiramos tudo aquilo que quem quer que seja diga, confiramos com a própria Escritura. Sabe? Você sabe onde acontece a maioria do ensino bíblico nosso? Vocês sabem? Não é do púlpito. Eu não posso nem pregar 1 hora que já começa a ter reclamação, é 1 hora por semana. 1 hora. 1 hora de escola bíblica. 1 hora de estudo na semana, 1 hora e pouco. Sabe onde acontece a grande parte do nosso ensino? Também não é, fundamentalmente, você em sua casa, formalmente estudando, exceto se você faz isso com grande medida. Estou falando do geral. É no dia a dia. Nas notícias que você vê na TV, nas conversas que você tem com pessoas, crentes ou incrédulas, nas coisas que você lê, naquilo que passa pelo seu coração, pela sua mente no dia a dia, com as pessoas que convivem com você, o que elas afirmam, o que elas negam. Tudo isso é um processo de aprendizagem. Como é que os nossos filhos aprendem? Muito pouco pela formalidade, muito mais pela coisa cotidiana. Às vezes os nossos filhos são uma expressão de algumas posturas nossas, que a gente, quando olha para eles, se assusta, então precisa olhar para nós mesmos e ver que, no fundo, aquilo nasceu dali. Ira, gritaria, ou reclamação, ou qualquer coisa dessa natureza. Estou dizendo que toda ira de um filho é culpa do pai, nem toda reclamação do filho é culpa do pai. Mas muito da nossa postura é contaminada. Os nossos filhos são porque eles estão aprendendo no cotidiano. Manda o seu filho para um convívio com outras pessoas, se rapidamente ele não pode voltar com algum tipo de gesto, linguagem, hábito que ele aprendeu com o outro que está ali no grupo. Meu filho, por que você está falando desse jeito? E aí, de repente, você começa a conviver com os colegas de escola, alguma coisa assim, você percebe alguém lá que influenciou até a maneira de falar.
O ponto, irmãos, é que este é o principal modo de aprendizagem nossa, cotidiano. E o que isso deveria despertar em nós? Um interesse em conferir qualquer afirmação jornalística, qualquer palavra de autoridade constituída, qualquer ideia dita sentado na sala de casa, ou na porta da igreja, ou onde quer que seja, conferir se aquilo que está sendo afirmado tem conferência com a Escritura. Porque, do contrário, você pode até ouvir. Você não vai rebater um comentarista de jornal, ele nem está te ouvindo. Mas você não vai permitir que isso influencie a sua vida se isso não for um pensamento alinhado com as verdades reveladas na Escritura, nem mesmo as conversas de fim de culto, ou com o seu vizinho no final de semana, ou seja, com quem for. Por quê? Porque o que nós devemos manter no nosso coração não é outra coisa, senão a mensagem verdadeira do Evangelho. Esse era o labor do apóstolo, e esse deve ser o labor da igreja, dedicar-se a ter somente na sua mente e coração a verdade do Evangelho. Diferente do que os falsos mestres querem fazer, minar gradual e progressivamente toda essa verdade e suficiência das Escrituras. Em segundo lugar, irmãos, o que nós devemos fazer diante do desprezo dos falsos mestres à mensagem do Evangelho? Nós devemos estar sempre convictos da veracidade dessa mensagem. Se por um lado essa mensagem precisa ficar gravada no nosso coração, na nossa mente, na nossa lembrança aqui, se nós precisamos conhecer essa verdade. Por outro lado, esse texto nos ensina, a partir do verso 16 até o 18, que nós precisamos confiar nessa verdade, que nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é a verdade do Evangelho, que nós não devemos ter dúvida no nosso coração de que essa palavra, a Escritura Sagrada, não é uma ideia, mas é a palavra verdadeira de Deus. Veja só que aqui nós encontramos o apóstolo dizendo que o Evangelho que ele ensina não é fruto da invencionice humana, da elaboração de ideias humanas daqueles que se empenham por construir uma concepção religiosa. Mesmo que essa concepção religiosa tenha uma aparência de piedade, tenha um rigor moral elevado, seja algo poderoso, ou seja o que for, definitivamente não é o Evangelho, é no Evangelho que está a nossa confiança, e é nele que nós devemos crer como verdade final da palavra de Deus. Porque esse Evangelho é um Evangelho entregue a Deus, irmãos, para o seu povo, entregue por Deus ao seu povo, através dos apóstolos, como nós veremos aqui, e também dos profetas. Como Paulo diz em Efésios 2:2, dizendo que a igreja, os crentes, eles são edificados, lá Efésios 2:20, na verdade, que os crentes são edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. A palavra de Paulo aqui concentra o Antigo e Novo Testamento como a única revelação da palavra de Deus. É por isso que o testemunho ocular de Pedro aqui está ressaltado nesses versos, como um apóstolo de Cristo que ele era, comissionado por Cristo, que esteve com seu Redentor e que traz, então, aquilo que realmente viu, como nós veremos no final da mensagem, no final do texto, falando, então, da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Nós precisamos, de fato, nos lembrar, como já nos lembramos, de que havia na igreja falsos mestres que estavam tentando, então, propagar dissimuladamente heresias destruidoras. Essa é a linguagem de 2 Pedro, capítulo 2, verso 2. Eles eram semelhantes aos falsos profetas, como Balaão, por exemplo. E esses homens, eles eram zombadores da esperança do Evangelho. Eles zombavam da parousia. A parousia é o retorno de Cristo. É a esperança do retorno glorioso de Cristo para consumar a sua obra. Então, toda vez que vocês ouvirem esse termo teológico, parousia, se lembrem que ele se refere ao retorno de Cristo em glória. Esse termo teológico é uma palavra grega que é a palavra usada aqui para vinda. Esse retorno de Cristo glorioso. Tudo indica aqui, então, irmãos, que o apóstolo está defendendo a acusação dos falsos mestres que estavam espalhando pela igreja que o que havia sido ensinado na igreja e que o que estava sendo ensinado de conformidade com o ensino apostólico era a fantasia dos apóstolos. Vejam só
como é demoníaco e pernicioso a prática dos falsos mestres. Eles vêm desacreditando aquilo que foi ensinado na igreja. Exatamente para demover a segurança do povo de Deus quanto à verdade das Escrituras, para então, deixando essa lacuna de insegurança no coração do povo de Deus quanto à verdade do Evangelho, preencher com as suas heresias o seu engano, a sua expressão pessoal de um tipo de evangelho que é o falso evangelho. Aqui a ideia de poder e vinda deve ser interpretada como uma coisa só. Não duas, mas uma só. A vinda poderosa, essa é a ideia, a vinda poderosa de Cristo. Porque, de fato, quando nós lemos Lucas, capítulo 21, verso 27 e 28, nos é dito que o Filho do Homem virá, e nós veremos o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E isso deve ser exultação para nós, alegria para o nosso coração, porque a nossa redenção se aproxima, é o que Lucas diz, é o que está registrado em Lucas. Mas também, em 2 Tessalonicenses 1, verso 7 em diante, nós encontramos que os que são atribulados hoje, ou seja, a igreja perseguida, experimentarão alívio quando do céu se manifestar o Senhor com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra todos os que não conhecem a Deus e contra todos os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esses que sofrerão então penalidades de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia. Sabe por quê? Diz Tessalonicenses ainda, porque foi crido entre vós o nosso Evangelho. Para evidenciar então a veracidade dessa mensagem, irmãos, o que o apóstolo faz aqui é trazer aos irmãos um evento em que Pedro, Tiago e João presenciaram a manifestação gloriosa de Cristo e a testemunha do próprio Pai quanto a Cristo, como encontramos lá no texto conhecido como a transfiguração de Cristo, que aparece nos evangelhos. Jesus, 6 dias depois de ter anunciado que alguns veriam o Filho do Homem no seu reino, esse texto é muito importante, se você voltar lá em Mateus 7, você fazer uma observação de que você não pode parar a leitura no final do capítulo 6 e começar o capítulo 7 como se fosse uma outra coisa, lá em Mateus capítulo 16, 17, desculpa. Mateus capítulo 17, como se fosse uma nova passagem, um novo momento, mas que está totalmente conectado com o fim do capítulo 16 de Mateus, quando Jesus diz no final do capítulo 16, lá no verso 28, que alguns veriam o Filho do Homem no seu reino. E aí, no capítulo 17 de Mateus, como nós lemos na liturgia, o que nós encontramos 6 dias depois, então, é Jesus levando 3 apóstolos para que fossem testemunhas da manifestação do poder glorioso de Cristo como uma antecipação visionária do seu reino de glória. Cristo com os 2 grandes profetas, Moisés e Elias. O próprio Deus dizendo, este é o meu Filho amado, nele eu tenho todo o meu prazer, vocês devem ouvi-lo. Pedro, portanto, diz àqueles falsos mestres, ou melhor, prepara a igreja contra o argumento dos falsos mestres, que o que ele está ensinando não é fantasia. Ele com outros apóstolos viram, foram testemunhas oculares da manifestação poderosa de Cristo no seu reino de glória, antecipado a eles no Monte da Transfiguração, mostrando a aprovação do Pai quanto ao nosso Redentor. Desta mesma maneira é que Cristo virá. Não há outra convicção, irmãos, somente o Evangelho. Porque somente o Evangelho, tal como foi entregue pelos apóstolos, que anunciam o Cristo em glória vindouro, é o verdadeiro Evangelho. Se nós anularmos o juízo eterno, poderemos viver quem quiser do seu próprio modo, porque não há julgamento. Os falsos mestres, portanto, especialmente aqui os de Pedro, com seu falso ensino que nega o retorno glorioso de Cristo, está associado a eles a imoralidade, porque se eu tiro o juízo de Deus,
Não há um padrão moral mais estabelecido e não há mais uma consequência para a impiedade do coração. É exatamente isso que esses falsos mestres estavam tentando arrebanhar aquelas congregações para que elas adotassem o seu padrão imoral de vida. Mas não. O próprio apóstolo diz, não é fantasia. Nós vimos a glória do Senhor. Irmãos, quando a Igreja de Cristo, no século XVI, começou a enfatizar fortemente o retorno às Escrituras, como fonte última da autoridade, essa convicção a respeito da mensagem apostolar estava presente lá, junto com a convicção da mensagem do ensino dos profetas, Antigo e Novo Testamento. O ensino dos apóstolos e profetas, ou seja, os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo, e eles em sua totalidade, são indubitavelmente a palavra revelada de Deus ao seu povo, e nela nós devemos ter segurança como tal, sendo verdade de Deus, somente ela. Esse ensino aceito em sua totalidade, nunca parcialmente, em sua totalidade, está presente aqui nessa epístola, reafirmado. Mas também uma advertência aqui para que essa verdade jamais seja negada. O lema da Reforma, nos dias do século XVI, Reforma Protestante, um dos lemas dela, ficou conhecido como sola Scriptura. Mas a outra parte dessa afirmação, que não entrou nos 5 solas, como conhecemos comumente falando, que também era profundamente reafirmado e está contido no sola Scriptura, que é tota Scriptura. Somente a Escritura e a totalidade da Escritura é a palavra verdadeira de Deus em quem devemos confiar indubitavelmente, irrestritamente, ilimitadamente, confiantemente, descansar o nosso coração ao nos depararmos com essa verdade, compreendê-la como a única verdade revelada de Deus à sua igreja e absolutamente mais nada. Irmãos, se nos dias do apóstolo Pedro, onde o próprio apóstolo estava presente na vida daquelas igrejas, um período tão perto de Jesus Cristo e da presença dos próprios apóstolos, há uma necessidade da reafirmação de que o povo de Deus tenha segurança contra a veracidade da palavra dos profetas e apóstolos, quanto mais nos nossos dias, onde tantas ideias surgem, tentando minar do nosso coração a confiança nessa verdade. Portanto, irmãos, nós devemos ter convicção de que a Escritura em sua totalidade é a palavra verdadeira de Deus. Nós precisamos confiar nela como expressão de confiança no próprio Deus que a revelou para nós. E confiados nessa verdade, então, fundamentar toda a nossa vida. Do contrário, nós estaremos entregues às fábulas inventadas. Ainda que com aparência de piedade, e revestida ou travestida de qualquer linguagem bíblica, mas engano e ilusão dos falsos mestres. Em terceiro lugar, irmãos, se além de manter sempre firme a nossa lembrança, na nossa lembrança a mensagem do Evangelho, e sempre termos convicção dessa verdade, não temos dúvida a respeito dessa verdade que está contida nas Escrituras, esse texto nos ensina, em terceiro lugar, que diante do desprezo dos falsos mestres à mensagem do Evangelho, nós devemos viver sempre em obediência a essa mensagem. Manter essa verdade no nosso coração, confiar que essa verdade das Escrituras é de fato a palavra de Deus, mas submeter a nossa vida a ela, andar de conformidade com ela, viver de conformidade com essa verdade. Suposta obediência sem confiança em Cristo é algo, no máximo, moralismo, que leva o indivíduo para o juízo eterno por pensar que será salvo pelos seus próprios méritos e pelo seu padrão moral. Mas suposta obediência sem conhecimento da palavra de Cristo, embora possa produzir também um certo moralismo, um certo tipo de piedade, é uma tragédia igualmente na Igreja de Cristo. Porque é uma visão doentia de um evangelho produzido por si mesmo, que não é firmado nas páginas das Escrituras, como Deus a revelou. Portanto, irmãos, obediência sem confiança em Cristo é autossalvação. E obediência sem conhecimento da palavra é zelo sem entendimento. Mas uma suposta fé em Cristo,
sem obediência a Cristo e sua palavra também é destrutivo. Porque é alguém que confessa com os lábios, mas nega com o coração. Ora, não foi essa a grande exortação de Deus ao seu povo pelo profeta Isaías? Foi. É uma licenciosidade que conduz o povo, então, pelo caminho do pecado, por um entendimento equivocado da graça de Deus. Nós veremos em algum momento, nesse texto, que de fato era assim que pensavam os falsos mestres. Eles distorciam as palavras de Paulo a respeito da graça e achavam que graça significava viver do jeito que quisesse. Aqui, o que nós estamos sendo chamados a atenção é nos submetermos a essa palavra, que nós sabemos, que nós confiamos como palavra, mas que precisamos, então, efetivamente depositar a nossa condução de vida nos caminhos dela. É assim que esse texto termina. Essa chamada à obediência à palavra, então, é trazida pelo apóstolo, irmãos, nos chamando a prestar muita atenção no Evangelho. Veja o verso 19 comigo, desse texto. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la. Se você risca a sua Bíblia, gosta de marcar a sua Bíblia, este é o centro desta passagem. A igreja precisa conhecer a verdade, confiar na verdade e atender essa verdade, conduzir a sua vida de conformidade com essa verdade, nortear-se, dirigir-se, ser governado por essa palavra do Senhor Deus, prestando atenção nela aqui, não meramente no sentido de ouvir, mas no sentido de compreendê-la com o propósito, então, de conformar a sua vida por esta palavra. A ideia aqui, de fato, é prestar muita atenção, como quem presta atenção a uma instrução, para executá-la. Tem coisa que é muito simples na nossa vida, não é? Se o manual da sua TV diz que é 110, e você, depois de ler isso, tomar uma decisão própria, falar, olha, o manual diz assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Colocar essa TV na tomada 220, o que vai acontecer? Simples. Simples nesse sentido, como esse chamado, embora seja um grande desafio como povo de Deus, se conformar às Escrituras, mas há uma simplicidade aqui que nós não podemos disfarçar pelo engano do nosso próprio coração, tentando dificultar a clareza das Escrituras. É assim que Deus quer que vivamos, portanto, a nossa disposição de coração deve ser devotar toda a nossa atenção por compreender essa palavra e conformar a nossa vida a ela. Aqui, esta palavra é chamada de palavra profética, que é uma palavra firme, segura, estabelecida. Nossa tradução optou por confirmada, mas o sentido aí de confirmada é mesmo de firmeza, de estabelecimento. A Nova Almeida Atualizada, por exemplo, trocou por segura. É uma palavra que é firme, estável, ela não está balançando. Dita uma coisa hoje e outra amanhã, a palavra do Senhor não são como as nossas palavras, a palavra do Senhor. Nós dizemos uma coisa, daqui a pouco precisamos trocar de ideia. Às vezes, porque precisamos mesmo, tomamos uma decisão errada. Às vezes, porque somos incompetentes para fazer aquilo que prometemos, ou às vezes, porque nos acovardamos diante daquilo que assumimos. A palavra de Deus não é assim. O que Deus falou, se cumpre. Esta palavra firme, então, do Senhor, que é a palavra profética, uma referência aqui à totalidade do Antigo Testamento, mas por compreensão teológica, toda a Escritura, toda a palavra de Deus, não vacila. E nessa palavra firme nós devemos dirigir o nosso coração. Prestar atenção, conhecê-la e ser governados por ela. É como colocar um equipamento 110 na tomada 220, fazer diferente do que nós sabemos da palavra de Deus. Terá consequências. Aqui, irmãos, essa palavra é a luz que brilha até a vinda de Cristo. Olha só como nós encontramos isso aí no texto. Pedro faz uma comparação, então, aqui, da direção dos nossos olhos na palavra de Deus, como quem olha para uma lâmpada em um ambiente escuro. Então, o que esse verso 19 diante está nos dizendo é assim, que o verso 19 especificamente, que nós devemos prestar atenção à palavra com o propósito de, então, sermos guiados por ela, como alguém que está no escuro presta toda a atenção a uma lâmpada que está acesa.
E se deseja ver luz, então, mantenha a sua atenção naquela luz até que a escuridão passe e o dia clareie e já não há mais necessidade de uma lâmpada. Talvez você possa se lembrar aí, não é isso que Pedro tinha em mente aqui, mas talvez você possa se lembrar das navegações antigas, que eram bastante guiadas, pelo menos as encostas eram guiadas por um farol que ficava aceso o tempo todo para alertar do perigo de uma catástrofe numa encosta do continente. Também para guiar de direção para um cais. E os navios mantinham, os navegadores mantinham os olhos fixos ali se quisessem ir naquela direção. Aqui, embora o exemplo de Pedro não seja esse, mas há uma luz que brilha no meio da escuridão, portanto, toda a atenção é voltada para ela. Você já teve na sua casa que apagar a luz para que os bichos não entrem à noite? Se você largar a luz acesa, toda a atenção será voltada para ali. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que a palavra de Deus é como uma lâmpada acesa numa escuridão. E ela será o foco da atenção até que o dia amanheça. Quando o dia amanhecer, o sol brilha mais que uma lâmpada e não haverá mais, o nosso sol sobretudo, né? Amanhece com um brilho esplendoroso e não haverá mais necessidade de olhar para a lâmpada, porque o próprio dia nascerá. Aqui, Pedro, então, inclui nisso essa maneira de focarmos nossa atenção à palavra, mas o foco da nossa atenção à palavra tem um ponto de conclusão, que é o amanhecer do dia. Diz aí, ainda no texto, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Então, a luz acesa quando o dia clarear, e aqui é uma alusão a Vênus, que aparece antes do pôr do sol, ele aparece, é uma estrela da alva, ou estrela da manhã, então é uma alusão antiga, né, ao planeta Vênus, que aparece antes do pôr do sol. Então, antes do sol nascer, aparece aquela luz. E o que está sendo dito aqui é que a lâmpada tem o seu papel até que a estrela da alva apareça. E Pedro, então, toma esta ideia aqui para se referir ao próprio Cristo vindouro, porque ele mesmo se define nas Escrituras, lá em Apocalipse, como a brilhante estrela da manhã. Também nós encontramos nas Escrituras, no Antigo Testamento, em Números 24, verso 17, uma profecia pela boca de Balaão, mas uma profecia verdadeira da palavra de Deus, que usou o ímpio para mostrar o seu poder sobre todas as coisas, dizendo que de Jacó nasceria uma estrela, e essa estrela é Cristo. O que Pedro está dizendo, portanto, aqui é que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos ilumina a Cristo até o seu retorno glorioso, quando nós não precisaremos mais da palavra, mas teremos a própria palavra, da palavra escrita, porque nós teremos a própria palavra encarnada conosco, a concretização da promessa, a vinda do Messias que está escrito nas Escrituras, e dele mesmo nós desfrutaremos, e não só de uma esperança do seu dia vindouro, mas do próprio Cristo. Quando isso acontecer, o nosso coração exultará de alegria. Cristo não virá no nosso coração no sentido de que a sua vinda é subjetiva, mas a ideia aí é que nós nos encheremos de alegria ao ver o Cristo vindouro em glória, aquilo que os profetas estavam negando. Para que isso seja firme em nós, irmãos, e essa submissão à nossa vida à palavra, é necessário que nós saibamos que toda a Escritura, novamente Pedro repete aqui essa reafirmação das Escrituras, que toda a Escritura é palavra de Deus. Verso 20 e 21 diz isso. Nenhuma profecia vem de particular interpretação, de interpretação pessoal. Jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homens, produzida pela vontade dos homens, profecia das Escrituras. Ao contrário, homens movidos pelo Espírito Santo de Deus falaram da parte do próprio Deus. Portanto, a obediência aqui à palavra é a palavra do próprio Deus. 3 vezes aparece nesse texto a ideia de que Deus é quem dá a sua palavra, ao contrário desta palavra ser dada por homens. O mesmo verbo aparece nesse texto 3 vezes, que não está presente aí na nossa tradução, porque cada vez foi traduzido de uma forma. A primeira, no verso 18, quando diz que
a voz que exaltou Cristo veio de Deus. É o mesmo verbo grego, fero, em três casos. Portanto, é de Deus a fonte da voz que anunciou Cristo. A segunda ocorrência dessa passagem está aqui mostrando que a profecia das Escrituras não veio dos homens, o mesmo verbo. E a terceira ocorrência está aqui dizendo que os homens foram movidos, é aqui o mesmo verbo, pelo Espírito Santo, ou seja, a fonte da revelação de Deus é o Espírito Santo de Deus. Portanto, a palavra de Deus que anunciou Cristo é a fonte da glorificação do nosso Redentor, como é a fonte da entrega das Escrituras Sagradas, mas essa fonte não é humana. E, portanto, a essa palavra nós devemos submeter a nossa vida como servos de Cristo. Irmãos, como viver em obediência a essa palavra? Não há dúvida como. Jesus nos disse que quem quer segui-lo precisa negar a si mesmo. Suas ideias, suas vontades, suas convicções pessoais que não são fundamentadas na Escritura, seus gostos, suas preferências, se quiser ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Aqui, nesse texto, há um problema grave que são os falsos mestres, com as suas falsas mensagens e desprezo pelo Evangelho. O que fazer diante deles? O que fazer diante das tentativas de destruição da verdade do Evangelho? Conhecermos bem essa palavra, manter na nossa lembrança essa verdade graciosa de Deus. Estude as Escrituras, leia as Escrituras. Tem tanta coisa que está minando o nosso tempo e nos impedindo de devotar parte do dia que temos para as Escrituras. Tem um teólogo contemporâneo que diz assim que, se referindo a uma rede social específica, mas que determinada rede social será uma testemunha no dia de Cristo da negligência nossa como servos de Deus, pois nós tínhamos tempo e não usamos esse tempo para desfrutar de comunhão com Deus. As publicações nas redes sociais serão testemunha de que o nosso problema não é tempo para conhecer a verdade de Deus. Talvez você diga assim, eu não uso rede social, então eu estou livre disso. Não, você pode ter certeza e avalie o seu coração se você não está buscando outras fugas, e deixando de fazer aquilo que é fundamental para a sua vida, que é conhecer a verdade do Evangelho. Confiar nessa palavra, confiando no próprio Deus e, portanto, conduzindo a vida em obediência a essa palavra. Os falsos mestres produzem dúvida do Evangelho no nosso coração, querem nos dar outro ensino para destituir da nossa compreensão a verdade do Evangelho e com a finalidade de nos conduzir a caminhos diferentes, que não o caminho do Evangelho. Que resistamos a isso e que então, vivendo como filhos do Senhor, submissos à palavra, desfrutemos da graça da vida no caminho do Senhor. Amém? Vamos orar, irmãos. Deus, esta é a Tua palavra, que possamos guardá-la no coração, confiar nela e conduzir a nossa vida de conformidade com ela. Dá-nos graça, Senhor, precisamos de Ti. Em nome de Cristo. Amém.